Saudações vidreiras, olha só. Sabe por que suas coberturas de vidro vazam, mesmo você tendo caprichado na vedação? Neste vídeo eu quero tratar sobre a capacidade de movimentação e a memória elástica dos selantes. Todas as estruturas de coberturas, elas se movimentam. Conforme vai mudando a temperatura diária, as estruturas vão se mexendo, elas vão se comprimindo ou dilatando. Claro que existem estruturas que se movimentam mais do que outras. Por exemplo, se você pega uma estrutura de vigaí rígida, é uma coisa. Se você pega uma estrutura de madeira, é uma outra coisa. Se você pega uma estrutura de madeira, um pergolado, por exemplo, onde a madeira está verde, é uma outra coisa. Se movimenta muito mais do que a de vigaí. Ou seja, para manter as juntas de dilatação vedadas, é necessário que o selante consiga acompanhar essas movimentações, tanto da estrutura quanto do vidro, sem se romper ou sem descolar, ou dos perfis, ou do vidro, ou da própria alvenaria, ou da base, bom, onde quer que ele tenha sido aplicado. Se o selante é muito rígido e com as dilatações e compressões, com a movimentação diária da estrutura, vai acontecer como acontece com o arame. Ele vai comprimir, vai dilatar, comprimir, dilatar, comprimir, dilatar, e vai chegar uma hora que ele vai romper-se. Aí sabe o que vai acontecer? Depois de 6 meses, depois de 4 meses, 5 meses, o seu cliente vai ligar para você e falar: cara, tá vazando a cobertura. Aí você vai falar: poxa, mas já passou por 5, 6 chuvas até o momento e só agora que vazou? Mas choveu muito? Não, normal. Mas o que aconteceu é porque foi havendo no determinado tempo a compressão e a dilatação, compressão, dilatação, compressão, dilatação, e aconteceu como aconteceu com o arame. Então, tendo isso como informação, o ideal então é que você utilize um selante com alta capacidade de expansão. Certo? Errado. Se você pegar um chiclete, ele tem uma capacidade de expansão surpreendente. Mas o que é que falta para o chiclete ser um bom selante? Ele tem uma capacidade muito grande de expansão, mas ele não tem aderência aos produtos aplicados, principalmente ao vidro. Ele não tem a compatibilidade com os produtos e também não tem a durabilidade necessária para um selante que vai ficar direto nas intempéries. Não basta que o selante tenha uma capacidade gigante de expansão. Além da aderência, compatibilidade, durabilidade e capacidade de expansão, um bom selante necessita de uma memória elástica. Então, a memória elástica é a capacidade que o selante tem de, quando comprimido, ele vai atender aquela compressão. Dilatou, ele vai atender a dilatação. Só que quando as cargas não estão presentes, nem a carga de compressão, nem de dilatação, ele volta ao seu estado normal. E não é isso que acontece com as nossas coberturas? É isso, elas estão a todo momento se movimentando. Mas quando as cargas não estão presentes, ele volta para o estado normal, aquilo que não aconteceu com o chiclete. Você viu que o chiclete eu estiquei e ele ficou esticado, ele voltou um pouquinho, mas não voltou no seu formato original. Isso se chama memória elástica. Então, a primeira característica básica que a gente encontra de diferente entre os adesivos e os selantes é que os selantes, geralmente, eles têm uma rigidez, uma dureza menor e uma capacidade elástica maior. Então eles conseguem movimentar-se mais. E aí a gente descobre o maior causador atualmente dos problemas de vazamento nas coberturas. Por quê? Geralmente nós, vidraceiros, usamos o mesmo adesivo que nós colamos o vidro na estrutura para fazer a vedação da junta de dilatação. Ou seja, nós estamos utilizando geralmente adesivos rígidos para fazer a junta de dilatação. E aí acontece igual aconteceu com o arame. Ele vai dilatando e uma hora ele quebra, ele trinca, abre-se uma fissura por onde a água passa. E por falar em água, é o seguinte, então agora você sabe que o ideal é que você utilize um selante adequado para a junta de dilatação. Aí, vamos supor que você está agora com uma dor de cabeça causada pelo vazamento de uma cobertura que você aplicou e você está lá desesperado, porque agora nós estamos em épocas de chuva, e aí você pensa: meu, agora eu preciso esperar parar a chuva, o sol secar os vidros, só que o meu cliente não quer saber, o meu cliente está lá com a cobertura vazando, ele está desesperado porque a cobertura está vazando. O mais interessante de tudo isso é que quando está fazendo sol, o seu cliente não precisa que a cobertura esteja vedada, porque está fazendo sol, não está chovendo. E aí, quando que ele precisa que a cobertura esteja vedada? Quando está chovendo, que é justamente no momento que você não poderia realizar a vedação,
Porque o vidro estava úmido, o perfil estava úmido, o ar estava úmido, né? A umidade do ar estava muito alta, então você fala, agora tem que esperar agora fazer sol, secar tudo, para que eu possa vedar. Só que o seu cliente não está com paciência, porque agora está chovendo e está chovendo dentro da casa dele. E eu disse para você que você não poderia vedar, porque agora você pode. A Alpa Tecno tem um selante ideal para coberturas, o Obra Pro MSP 135. Qual é a vantagem desse selante, além dele ser um selante com todas as características que eu já te disse? Ele tem uma elasticidade bem generosa, ele tem uma dureza legal, ideal para juntas de dilatação, mas o mais legal desse selante, que não é um silicone, é que ele pode ser aplicado mesmo com um substrato úmido, ou seja, o perfil pode estar úmido, o vidro pode estar úmido, que mesmo assim ele adere e sela as juntas de dilatação. E aí, o que você achou? Você sabia disso? Ah, então. Então é o seguinte, agora você sabe. Mas se você está com problema agora, hoje, e está chovendo, vai lá, como você viu no vídeo, passa um pano ali, só para poder tirar realmente o excesso e ó, resolve o seu problema. E o que é interessante também? Interessante que você trabalhe com uma empresa que tem uma gama grande de produtos como a Alpa Tecno e que tenha também um departamento técnico que te atenda. De repente o seu problema hoje não é a cobertura, de repente o seu problema hoje é um visor de piscina. Então você entra em contato com a Alpa Tecno, com certeza eles têm um técnico para poder te atender. E uma dica, procure falar com o Jorge, que ele é o cara que entende tudo sobre selantes, sobre adesivos, etc e tal. Tamo junto então? Então tamo junto, é nóis e forte abraço, valeu!